engravidei do meu amigo gay e agora ele finge que não lembra de nada. Mulher sofre, né? Eu e os meus amigos resolvemos passar o final de semana numa chácara. E eu tenho esse melhor amigo meu que ele é gay. E realmente ele nunca ficou com nenhuma mulher. Só de comentar às vezes com ele brincando, falando pra ele testar, pra ele ficar com uma mulher brincando, ele falava que não, que tipo zero possibilidades porque ele tinha nojo. Enfim, fomos pra essa chácara e chegando lá a gente já começou a beber. Era umas 11 horas da manhã mais ou menos quando a gente começou a beber. Quando deu meia-noite, tava todo mundo trilouco. Nisso começou a tocar um funk. E esse meu amigo, ele começou a dançar e do nada ele veio na minha direção e me deu um beijo. Todo mundo da chácara ficou em choque com aquela cena. Mas eu nem levei a sério aquilo. Não dei importância, porque, tipo, pra mim era irrelevante. Beleza. 2 horas da manhã, eu fui me deitar, porque eu não tava aguentando mais. Eu tava muito cansada. Nisso, esse meu amigo veio e deitou comigo. E ali a gente ficou conversando um pouco. Até que ele olhou pra minha boca e disse que queria me beijar novamente. Eu comecei a rir e perguntei se ele estava bem. E ele, sorrindo, olhou pra mim e disse que estava ótimo. Então ele veio e começou a me beijar. E eu acabei correspondendo. Porque além dele ser um menino muito bonzinho, cara, pensa num cara gato. Mas assim, gato mesmo. Você não consegue achar um homem bonito igual ele, de verdade. E ali acabou rolando. E gente do céu, que sexo maravilhoso! Então depois disso, eu fui, tomei um banho e fui dormir. No dia seguinte, eu acordei, levantei e fui comentar com uma amiga minha o que tinha acontecido. E ela ficou chocada, né? Até que esse meu amigo acordou e começou a me tratar normal, como se nada tivesse acontecido. Como ele não falou nada, eu também decidi não tocar no assunto. Então a gente curtiu ali a chácara e de noite nós fomos embora. Depois daquele dia, nunca mais foi citado o que tinha acontecido ali na chácara. Até aí tudo bem. Se passaram 2 meses e a minha menstruação começou a atrasar. Porém, eu tava morrendo de medo de fazer o teste e ver lá um positivo. Então, mandei uma mensagem para esse meu amigo falando que eu estava indo comprar um... Então, eu mandei uma mensagem pro meu amigo avisando que eu estava indo comprar um teste de gravidez. E ele só me respondeu assim: "Jura, amiga? Não creio." Aí ali eu pensei comigo, como que ele tá conseguindo fingir tão bem assim que nada aconteceu? Então eu fui, comprei o teste e fiz o teste. E acreditem, positivo. Nossa, eu comecei a chorar igual criança. E liguei para esse meu amigo pedindo para ele vir para minha casa. Quando ele chegou em casa, ele viu que eu tava chorando bastante, então ele veio me abraçar e começou, tentar me acalmar. Até que do nada ele vira pra mim e me solta: "Amiga, quem é o pai?" Eu fiquei uns 5 minutos parado olhando pra cara dele. Então ele viu que eu fiquei olhando pra ele e perguntou o que foi. E eu perguntei se ele realmente não lembrava de nada. E ele respondeu que não. Nisso eu olhei pra ele e falei pra ele que o meu filho era dele. Esse menino caiu na gargalhada. Ele não parava de rir. E eu nervosa com aquela situação. Então eu fui e refresquei a memória dele e contei pra ele tudo o que havia acontecido entre nós dois ali na chácara. Esse menino levantou e começou a me chamar de doida, que não tinha nenhuma possibilidade daquilo acontecer. E eu a todo momento afirmando que sim, que aconteceu sim. Então falei pra ele que fazia quase 7 meses que eu não transava com ninguém. E ele sabia, porque eu comentava isso com ele. Então eu tinha certeza absoluta que o bebê era dele. Nisso, ele veio pra perto de mim, olhou dentro dos meus olhos e disse: "Amiga, não viaja, por favor. Você sabe que isso é impossível."
Então falei pra ele que se ele não tivesse acreditando, pra ele perguntar pro pessoal que tava lá na chácara. Ele ficou muito bravo e foi embora. Naquele mesmo momento, eu liguei pra minha amiga e falei pra minha amiga o que tinha acontecido. Nisso, minha amiga foi e mandou uma mensagem pra ele confirmando o que tinha acontecido. Ele visualizou a mensagem dela, não respondeu e logo bloqueou. E quando eu entrei na minha conversa com ele, eu também já estava bloqueada. Beleza. Passou uma semana e nada desse menino aparecer. Então eu fui até a casa dele para poder procurar ele. Cheguei na casa dele e assim que eu comecei a conversar com a mãe dele, eu recebi a notícia que ele havia ido embora para São Paulo morar com a madrinha dele. Então eu aproveitei, sentei ali com ela e contei tudo para ela. E a mãe dele, assim como ele, começou a rir e disse que era impossível ele ficar com uma mulher. Então ali realmente caiu a minha ficha, que eu estava completamente sozinha. Eu não tinha a família dele comigo, eu não tinha ele comigo. E muito menos a minha família, porque se os meus pais descobrissem, eles iam me matar. Então eu fui embora da casa dele e assim que eu cheguei em casa, meus pais estavam sentados ali na sala e quando eu entrei eles me viram chorando e perguntaram o que eu tinha. Eu não quis mentir porque uma hora a barriga ia crescer, então eu contei toda a verdade para os meus pais. E por incrível que pareça, os meus pais me apoiaram. Depois disso, o meu pai até tentou achar esse meu amigo, ele fez de tudo pra achar, mas ele não conseguiu, sem sucesso. Meu amigo sumiu do mapa, sumiu das redes sociais. Então eu e os meus pais decidimos esquecer isso e seguir a vida. O que mais me acalmou naquele momento foi saber que eu tinha os meus pais do meu lado. E os meus amigos também, porque eles sabiam que realmente tinha acontecido isso na chácara. Hoje faz 3 meses que nasceu a minha Sofia e com certeza ela é a maior alegria das nossas vidas. Meu pai é o vô mais bobo que existe na face da terra. E eu tenho certeza que ele vai me ajudar a criar minha filha com muito amor e todo carinho, assim como ele me criou. E a minha filha veio a cara, cagada e cuspido do meu amigo. Ah, e sobre a mãe do meu amigo, ela não quis ver a bebê, porque ela tem certeza que a filha não é dele. Mesmo a menina sendo a cara dele. Enfim, quem perde são só eles, né? Quando eu tinha 13 anos de idade, eu me apaixonei por um rapaz. A gente começou a ter uma relação, um relacionamento, e com essa idade, a gente não tem muito o que fazer. Então, quando a gente começa a namorar, a gente acaba ficando louca de paixão, se entrega, é aquela loucura. A nossa vida gira em torno da vida da outra pessoa e a gente passa a não enxergar mais a gente. Eu lembro que eu tava na casa da minha sogra. Eu tava passando mal nesse dia e minha mãe tava pé da vida comigo. Inclusive, a gente vivia brigando. Ela chegou na casa da minha sogra questionando por que eu não estava na aula, por que eu não estava estudando, por que eu estava lá dentro da casa dela, o que estava acontecendo. Eu estava com a consulta marcada e a minha sogra ia me levar no médico, pois a minha mãe me catou pelo braço e ela mesma me levou. Me levou lá no posto de saúde, a enfermeira foi me atender, eu comecei a falar tudo que eu estava sentindo e ela começou a me receitar alguns remédios e minha mãe falou, não moça, passa logo o teste de gravidez pra menina, que essa menina tá grávida. Ela pegou e passou o teste, minha mãe me levou até o banheiro e eu fiz o teste de gravidez. E deu positivo. Grávida, com 13 anos de idade. E minha mãe falou, falei, bem que eu disse que você estava grávida. Voltamos lá na casa da minha sogra e eu contei pra todo mundo, né, que eu ia esperar um bebê, que nós estávamos esperando um bebê. Dali em diante, eu passei a morar dentro da casa da minha sogra. E assim, meu namorado nem trabalhava na época, eram 2 crianças. E a gente começou a viver dentro de um relacionamento onde vinha muitos comentários ofensivos, vinha muitas ofensas, muitas humilhações, muitos maltratos, até o nosso filho nascer. Quando o nosso filho nasceu, meu marido começou a trabalhar e logo a gente alugou um cantinho pra gente tocar a nossa vida. Pouco tempo depois, meu marido apronta comigo. Ele me traiu com a minha própria prima.
ele colocou a minha prima em cima da moto dele e levou ela pro motel. E é claro, né? Fiquei morrendo de ódio, separei, terminei. Mas aí ele veio chorando, arrependido, sofrendo, falando que nunca mais ia fazer isso. Eu acabei perdoando e voltando. E hoje, ele me trai várias e várias e várias vezes. E eu tô aqui, ao lado dele. E eu só tenho 17 anos de idade. Eu não tô trabalhando, porque eu não tenho nem experiência. Ele sempre foi muito machista e nunca me deixou trabalhar. Tô com 2 filhos nas costas. E nem arrumar trabalho, eu não sei se eu consigo, porque nem os meus estudos eu ainda não terminei. Mas eu tô terminando. E sinceramente, não tô enxergando uma luz no final do túnel. E eu venho mais como um pedido de ajuda, um comentário positivo, uma luz no fim do túnel, para que eu possa ter a minha independência e conseguir sair desse relacionamento. Porque se depender de onde eu tô, eu já tô morta. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante, beijos e até o próximo vídeo.